Fala aí, pessoal, vou fazer um vídeo aqui analisando o Bitcoin com vocês. Hoje eu recebi uma pergunta que me deu a vontade de fazer esse vídeo aqui, que foi uma pessoa perguntando: cara, você acha que o Bitcoin vai romper topo? Você acha que agora a gente pode ter a máxima histórica de novo e coisas do tipo assim? E aí eu resolvi fazer o vídeo, né, basicamente, para explicar aqui. Eu acredito que sim. Tá? Sendo bem direto com vocês aqui, eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido. Eu acredito que sim, porque todos os indicativos de alta que nós precisávamos aqui, a gente já começou a ter desde aquela base que foi formada aqui. Né? Então, se você está acompanhando o canal, nos últimos vídeos que eu postei, vai estar como o Bitcoin volta a subir, alguma coisa assim. Dá uma olhada aí que eu estava explicando desde quando o mercado estava trabalhando aqui abaixo, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estava trabalhando nessa região de fundo, a gente teve esse movimento de alta absurdo e a partir daqui a gente começou a trabalhar no nova base de preço. Até aqui a gente não tinha nenhum indicativo real de que realmente o mercado poderia subir. Porque movimentos de baixa, onde a gente tinha absorções claras ali e tal, já estava acontecendo desde antes. Só que depois que a gente teve esse pump, né, que aconteceu daqui até a região de cima, que era a região de controle do movimento, a gente não teve mais nenhum tipo de indicativo de queda. Nem no barra, nem vela-vela, nem no intra-candle, nada, cara. Sempre foi movimentos aqui indicando alta. A gente teve esse novo movimento, depois retornou e voltou com aumento de novo. Né? Então, a gente mostra aqui que tem interesse comprador, que o mercado tende a permanecer aqui. Né? O nosso ponto de controle do movimento, que antes trabalhava sempre aqui abaixo, agora está aqui, né? Todo o movimento geral está sendo trabalhado nessa faixa de preço aqui. Se a gente pegar... Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Se a gente pegar aqui e marcar um profile desse movimento inteiro aqui, então perceber que o ponto principal de controle próximo aqui está aqui no 94.600. Né? Então mesmo que a gente não tenha um pump direto, que é o que eu acho que pode acontecer, tá? Mesmo que a gente não tenha um pump direto fazendo a máxima histórica, a gente pode sim ter uma correção e essa correção trabalhando acima agora dos 90, né? Que era uma preocupação que tinha acontecido quando deu aquele dump geral do mercado. Fora isso, né, a gente tem bastante liquidez também sendo trabalhada lá acima. Se a gente observar aqui a movimentação completa, vocês vão perceber que, ó, deixa eu tirar aqui, deixar próximo aqui, e ó, a gente está com bastante liquidez ali aos níveis dos 107 mil gravado, muito mais liquidez sendo trabalhada dos 107.500, né, e a partir disso a gente tem uma liquidez massiva lá no 108, o que já seria acima da nossa máxima histórica. Então, tem interesse geral do mercado, né? As pessoas têm interesse em negociar ali para cima. E formando base de preço, né, com liquidez a níveis abaixo, a gente tem aqui no 105.800, 105, né, cravado, e aqui no 104.800. Então, assim, tem liquidez para baixo? Tem interesse das pessoas? Sim. Só que, mesmo assim, a gente continua, né, sempre que o mercado retorna, as pessoas param de ofertar e o mercado continua subindo. Então, a gente tem os dois fatores aqui para ter alta. A falta de oferta a níveis mais baixos e o interesse comprador mesmo, o mercado trabalhando nesses níveis. Com isso, se a gente também for observar aqui, por exemplo, o RS Levels, que é uma ótima ferramenta, tá, para poder analisar isso, vocês vão perceber que o nosso nível de sobrevenda no diário, tá, no gráfico diário, ele tá literalmente aqui entre o 109, né, por aí, que vai ser nossa máxima, na realidade, né? Eu falei 108 como máxima, mas foi 109. O 109 como nossa região principal, depois o 112 e depois o 114, que é o meu alvo principal para o movimento. Para quem não sabe, eu estou comprado desde o 99, então tem uma movimentação bacana aqui. Então, assim, eu acredito sim que a gente pode perder a máxima histórica, e mesmo que a gente não tenha uma perca dessa máxima histórica nesse momento, a gente pode trabalhar de uma forma bem tranquila acima desse nível do 94 que eu comentei. Então, a gente começa a formar novas estruturas de alta, formando topos e fundos, formando movimento acima. Né? Literalmente, o fluxo indica que tem mais interesse comprador do que vendedor. Ao contrário daqui, né? Quando a gente fez aquele primeiro movimento de dump, que ele voltou para corrigir e o mercado continuava caindo porque ninguém tinha interesse comprador. Agora tem. Né? Se você observar também o próprio RSI, né? Vamos tirar aqui, o próprio RSI, a gente está começando a trabalhar aqui em regiões sobrecompradas, e isso aqui, para quem acha, não, agora é venda, não, é um ótimo sinal, porque assim, a próxima correção que ele fizer pode formar a base de preço próximo a 50%, e isso poderia fazer uma movimentação próxima aqui, né? E depois permanecer em uma estrutura de alta, permanecer com interesse, desde essa divergência aqui abaixo que a gente já estava dando esse indicativo. Então, acho que mais do que nunca, a gente continua tendo um interesse comprador, né, no mercado aqui agora do que o que a gente estava tendo antes. A mesma coisa acontece com as outras criptos, né? A gente está acompanhando algumas altcoins também aqui
um pouco mais de perto, e mesmo assim todas estão dando um indicativo mais de alta. Se o Bitcoin continuar subindo, a gente pode ter um pump geral do mercado, igual aconteceu aqui um tempo atrás. O Ethereum também é a mesma coisa, a XRP também trabalhando aqui agora formando novas estruturas, a Solana, acho que a Solana tem sido a mais legal dessas aí, pensando em movimento também de curto prazo. A gente fez uma movimentação bacana, formando a base de preço extremamente importante aqui no 143, e agora podendo, quem sabe, retomar ali acima da casa dos 190, quem sabe $200 por unidade, tá? Então, o Bitcoin, sim, eu acho que a gente pode ter, nos próximos dias aqui, 2, 3 dias, pode ter algum tipo de novidade aqui. De preferência, eu não quero ver ele trabalhando abaixo dos 102 mil, porque aqui tem sido a região onde o mercado tem criado base, né? Então, se começar a ofertar aqui abaixo, a gente pode ter um flush muito rápido aqui abaixo do 97, por aí. Então, a gente pode ter uma queda que vai ser um pouco chata para recuperar. Então, a minha expectativa é que ele passe reto, chegando aqui pelo menos ao nosso alvo 2 aqui no 109,600. Aí daqui ele sinta algum tipo de efeito e depois ele consiga surfar até o 114, tá? Então, comenta aqui o que você acha. Você acha que o Bitcoin vai passar reto, que o Bitcoin vai conseguir fazer essa movimentação ou não? A gente vai ter uma correção antes? É bom saber a opinião de vocês e o comentário de vocês ajuda aqui ao engajamento do canal também. Bacana? Então, é isso. Tamo junto. Se quiser participar da comunidade, o link tá na descrição. Se não conhece meu Instagram, o link também tá aqui embaixo. Valeu!